Você está procurando uma recolocação profissional na área da gestão e saúde? Nesta edição do CRA Entrevista, você vai descobrir muitas coisas sobre esse mercado e receber algumas dicas para conseguir aquela vaga tão desejada neste setor. Mas antes, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Ser assertivo durante o processo seletivo e conseguir de forma rápida aquela vaga é o desejo de todo candidato. E isso não é diferente durante um processo seletivo na área da gestão em saúde. Para saber mais como a empregabilidade pode aumentar nesse setor, por isso o CRA Entrevista convidou Cibele Sinico, especialista em recolocação na área da saúde, para saber como a empregabilidade neste setor pode ser aumentada. Muito prazer, obrigada por participar do nosso programa, Cibele. Eu que agradeço, gratidão por estar aqui no CRA. Bom, para a gente começar, a pergunta direta. O que o candidato precisa saber sobre a área da gestão da saúde? O candidato de gestão de saúde hoje, ele precisa saber que essa área, ela inovou, ela está diferente. De 10 anos para cá, muita coisa mudou e a tecnologia chegou na área da saúde. O foco da área da saúde, ele está voltado para a segurança e qualidade do paciente. Então, o que o administrador, o profissional de gestão precisa saber? Que o mercado abriu capital, que hoje muitas empresas que eram empresas familiares, hoje são empresas de capital aberto, são SA. O mundo globalizado, ele chegou no Brasil no sentido da saúde, então muitos investidores norte-americanos, chineses, estão investindo nessa área e a tecnologia faz parte disso, Big Data, plataformas. Então, para você estar na gestão de uma área da saúde, você precisa estar antenado nessa modificação do mercado. Quais são as especificações do processo seletivo dentro desse mercado? O que é que o candidato não pode fazer de forma alguma durante um processo seletivo? Quais são os cuidados especiais que ele deve ter para ser assertivo durante esse processo? Maria Rita, o processo de recrutamento e seleção, ele é muito parecido para todas as áreas. A área da saúde, ela entra muito a questão de humanização. Mas quando a gente fala em assertividade, em processos de recrutamento e seleção, o profissional, ele tem que entender que toda entrevista é formal. Não importa se ela é por Skype, não importa se ela é presencial, toda entrevista ela é formal. E com a formalidade do processo de recrutamento e seleção, ele precisa passar ali todo o conhecimento das competências técnicas e comportamentais. O que ele não pode fazer de jeito nenhum. Em uma entrevista por Skype, por exemplo, dentro de casa, achar que ele está na sala da casa dele, que ele pode se apresentar de qualquer forma. Isso jamais. Não só na área da saúde, mas em todos os segmentos. Então, processo de seleção, você tem uma entrevista, se vista adequadamente como se você estivesse indo presencialmente. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, o currículo. A Cibele vai dar dicas especiais para você deixar o currículo mais atrativo, mais eficiente. Mas antes, uma curiosidade pessoal, a Cibele ela é administradora hospitalar e se tornou uma executiva de empregabilidade e transição de carreira, principalmente no setor da gestão da saúde. Por que essa transformação? O que é que te motivou a seguir essa carreira? Exclusivamente no setor da saúde, né, na verdade. Maria Rita, o que me motivou a buscar, a fazer essa transição? Eu fui gestora de hospital, eu fui administradora hospitalar, estive à frente de hospital público, trabalhei no hospital privado e nos últimos 10 anos eu fiquei no corporativo de uma instituição que administrava hospitais no Brasil inteiro. E eu era responsável pela contratação dos diretores desses hospitais. E o que me motivou a sair e montar a minha própria empresa foi que muitas vezes eu simplesmente reprovei candidatos bons simplesmente por não saberem se vender. Eram profissionais capacitados, eram profissionais qualificados, mas que quando sentavam na minha frente não conseguiam expressar toda a competência, todo o resultado que ele tinha dado nas instituições que ele passou. Então, isso me motivou a
trabalhar com empregabilidade e auxiliar profissionais capacitados e bons da área da saúde a se recolocar no mercado de trabalho. E como é que funciona o seu trabalho? Explica pra gente um pouco. Hoje eu faço uma assessoria de recolocação, hoje eu preparo um profissional de gestão, um profissional que já é capacitado, um profissional que tem todos os requisitos, mas que não sabe se vender. Então, é aquele profissional que sentava na minha frente e não conseguia explanar a trajetória dele. Como que funciona hoje? Hoje eu estruturo o currículo do candidato, eu ensino como e onde buscar oportunidades na área da saúde e eu estruturo a fala dele de forma comercial, da forma como o RH entende, da forma como as empresas conseguem comprar essa informação. Tudo dentro da verdade, mas de forma lapidada, como se fosse uma lapidação mesmo de um profissional que já está pronto. Seu trabalho se aproxima um pouco do que hoje em dia o termo coaching está muito em voga, as pessoas estão falando muito sobre isso. Tem alguma relação? Sim. Na verdade, eu sou uma coach, né? Eu também sou uma Master Coach, formada pela Sociedade Brasileira de Coaching, e uso o coaching nas minhas assessorias. Por quê? Porque, primeiro, não dá para simplesmente colocar um profissional no mercado se ele não tem um engajamento. A gente fala muito de engajamento, a gente fala muito de motivação intrínseca. E o coaching traz muito isso, a questão da alta performance, a questão de crenças limitantes. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Cibele, eu consigo falar muito bem, só que na hora que eu sento na frente do entrevistador eu travo. Então, o coaching ajuda nisso. A gente tenta entender, eu tento entender na minha consultoria, o que trava ele, em que momento da vida dele ele teve uma situação que ele gerou um pensamento e esse pensamento gerou um sentimento que gera ação do congelamento, entende? Então, muitas vezes, a gente acaba trabalhando coaching na empregabilidade para melhorar a performance desse candidato, fazer com que ele chegue na empregabilidade que ele deseja. Bom, voltando um pouquinho ao mercado da gestão da saúde, no passado ou até pouco tempo, muitos gestores dessa área eram profissionais da área médica, médicos, enfermeiros, e hoje em dia a gente tem percebido, pelo menos a gente recentemente teve um evento especial aqui no CRA, na sede do CRA de São Paulo, sobre administração em saúde, onde vários profissionais da administração participaram e afirmaram, se apresentaram como gestores da área. Os profissionais da administração estão se voltando mais para esse mercado. Se sim, o que você acha que tem motivado nessa inserção maior desses profissionais? Eu acredito que a profissionalização, né, do mercado da saúde tem feito com que mais administradores estejam à frente dos hospitais. A gente está falando de 20, 30 anos atrás, quem dominava a área da saúde eram os médicos. A gente estava falando muito de empresas familiares. Então, elas começavam as empresas familiares. Hoje, esses grupos estão mudando. Como eu disse, o mercado está abrindo, estão vindo investidores e os investidores querem profissionais cada vez mais capacitados na gestão. Não estou falando que a questão da classe médica não é capacitada na gestão, muito pelo contrário, eles estão se capacitando, estão se aperfeiçoando na gestão, mas hoje o mercado busca profissionais de administração para estar à frente de instituições da saúde. E o profissional ele tem várias aberturas nesse segmento, ele pode trabalhar desde gestão até a área administrativa, então são vários segmentos. Você pode trabalhar nos suprimentos, você pode trabalhar na hotelaria, você pode trabalhar na área de atendimento, na própria gestão, acima na cúpula ali do hospital ou da instituição de saúde. Além da capacitação, o que mais o recrutador procura, né, de um profissional? A capacitação é óbvio, ele vai querer sempre um profissional capacitado. O que mais? Ele busca os conhecimentos técnicos, isso é fundamental para você exercer uma profissão dentro da área da saúde. Você tem que ter os conhecimentos técnicos, você tem que ter a tua graduação, você tem que ter a tua especialização, isso cada vez mais. Mas hoje, o que nós buscamos? Um profissional engajado, um profissional que tenha vontade de levantar da cama e ir para o trabalho, fazer diferente. Ele tem que ser inovador, a tecnologia está aí. Então, hoje, quando eu recebo pedidos de empresas buscando profissionais, eles sempre me dizem o seguinte: Cibele, energia, vontade de fazer acontecer, eu quero um diferencial aqui dentro. Então, isso é o diferencial. Ter foco é muito importante também? Ter foco é muito importante. Uma pessoa que tenha
Assertividade e foco em resultados é um profissional muito procurado hoje pela gestão, porque as empresas hoje, com o avanço da tecnologia, elas estão buscando performance, alta performance, resultado. O que você pode agregar para essa instituição? E as tecnologias, como elas podem ajudar nesse processo de busca por uma vaga, no processo de recrutamento, também as duas pontas, né? O recrutador e o candidato? De 2013 para cá, o mundo passou a ser digital e o RH também se inovou. Lá em 2010, 2012, quando eu precisava fazer uma entrevista, quando eu gostava de um candidato que era de outro estado, eu pagava passagem, eu pagava hospedagem, trazia ele para São Paulo, para qualquer outro lugar onde eu estivesse, para poder entrevistá-lo. Hoje, com uma câmera, eu faço isso muito bem e muito rápido. Eu consigo entrevistar pessoas que estão em Belém do Pará, Rio Grande do Sul ao mesmo tempo, né? Saindo de uma entrevista e entrando em outra. Então, as plataformas hoje, elas são fundamentais. Lá no passado, as pessoas procuravam emprego batendo de porta em porta. Hoje, isso não acontece mais. O mundo é digital. Eu acho que eu já falei isso umas 5 vezes. O mundo é digital. E não é diferente com as plataformas. Você precisa ter um bom currículo descrito em uma plataforma, você precisa ser visto, você precisa estar inserido nesse mundo tecnológico. Agora sim, vamos falar dele, o currículo, que para muitas pessoas é um bicho de 7 cabeças. Mas nem tanto, né, Cibele? Não, o currículo não é um bicho de 7 cabeças, desde que ele esteja muito bem descrito. O currículo é o teu primeiro contato com o mercado. Hoje, em média, quando eu abro uma vaga, eu recebo de 300 a 400, 500 currículos. E eu fico com 10% desses currículos. Por quê? Porque currículo, na verdade, eu preciso até falar um pouquinho disso. A gente costuma dizer que currículo não tem família, não tem cara, não tem conta para pagar, não tem sentimento. É um pedaço de papel que, se bem escrito, fica. Se mal escrito, eu descarto. E 90% dos currículos recebidos, eles são descartados. O que você precisa fazer para ter um currículo atrativo? Primeiro, você tem que me dizer quem você é. E ali eu preciso de todas as informações, principalmente de onde você está. Se você mora num bairro onde não é muito conhecido, coloca para mim em que zona daquela cidade aquele bairro faz parte, porque eu começo a construir a tua imagem, né? A partir do momento em que eu sei quem é você. Muitas pessoas usam como título do currículo o cargo que deseja, diretor, gerente, coordenador. Na verdade, isso não é relevante para a gente num currículo. Por quê? Porque o que eu preciso saber é qual a área que você quer atuar. Então, o cargo é a empresa que define, entende? Então, às vezes eu estou procurando um diretor, mas na minha empresa eu chamo de coordenador. Então, isso é irrelevante para mim. Eu preciso que você tenha um material muito bem descrito para que eu possa identificar onde você cabe. Passando do título, eu preciso que você tenha um resumo muito bem descrito das suas atividades como um todo. Lembra lá atrás, quando a gente fazia TCC, a gente não tinha um resumo do que ia naquele TCC? O currículo não é diferente, eu preciso desse resumo. Depois eu preciso que você coloque para mim todas as suas... os seus conhecimentos cognitivos, então a faculdade que você fez, pós-graduação e etc., cursos relevantes, e aí você entra na tua experiência. Quanto mais dados você me der sobre resultados que você deu naquela instituição, melhor avaliado será o seu currículo. Depois eu analiso línguas, tecnologia da informação, quais são as plataformas que você conhece, quais são os sistemas de gestão que você conhece e o quanto você tem se atualizado. Ali no final entram as questões dos cursos de atualização. Para que serve essa última parte? Para saber se você tem se atualizado nos últimos 5 anos. Então, esse é um currículo ideal. Se você colocar o seu currículo dessa forma, as chances dele ser selecionado por um recrutador e levar você para uma entrevista são muito maiores. Sobre o tamanho do currículo, acho que é uma dúvida também que muitas pessoas têm. Pelo que você me falou, quanto mais informações, melhor. Mas também existe aquela questão, poxa, um currículo muito grande, às vezes ele não vai ser lido. Na verdade, quando a gente faz seleção de currículos, a gente tem 10 segundos para ler um currículo. A cada vaga que a gente abre, se você recebe 500 currículos, você não tem muito tempo. E o olho está treinado. Se você não está falando de plataforma digital que já faz isso para você, dentro da parametrização que você colocou ali, você tem que ler currículo por currículo. E a gente usa 10 segundos para cada currículo. São pontos chaves. Quem é você? O que você quer?
qual o resumo da tua atividade, a tua formação, onde você trabalhou, quais os resultados que você deu, o que você fala de língua, quais os conhecimentos que você tem de tecnologia e quanto você tem se atualizado. 10 segundos. Eu bati o olho, eu analisei, eu seleciono ou excluo. Bom, passou a etapa do currículo, foi selecionado, parabéns. Agora chega a fase da entrevista. O que é que não pode ser feito? Como o candidato precisa se comportar nesse momento tão importante, que é ali que é decidido, né, a vaga, que a vaga é decidida? Primeiro contato com a empresa, o currículo. Gostei do seu currículo, você passou para a entrevista, eu tive interesse em te conhecer, você tem 1 hora para me conquistar, você tem 1 hora para me contar essa trajetória de forma atrativa, que eu consiga entender todas as suas competências técnicas e cognitivas para ficar com essa vaga. Então, assim, é preciso contar a sua trajetória de forma linear. Não adianta ter um currículo muito bem descrito se esse currículo você não sustenta na entrevista. Então, quando eu te chamo para a entrevista, nada mais é do que confirmar o que está escrito ali. Então, eu quero evidências do que está escrito ali. Você me disse que fez aquilo, me conta como você fez aquilo e quais foram os resultados que você deu para suas empresas que você pode agregar à minha. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa e a minha última pergunta é para você, profissional, que já faz parte do mercado da gestão em saúde, mas que está em busca de uma recolocação. Sibeli, o que é que esse profissional tem que fazer para ter uma recolocação bem-sucedida? Em primeiro lugar, ele precisa ter um currículo que venda ele no mercado, independente do mercado, mas principalmente da saúde. Um currículo campeão, um currículo que tenha todas as informações que eu necessito. E precisa ter uma fala muito alinhada a esse currículo. Um currículo bem descrito com uma fala não alinhada não se sustenta. Como eu disse, é 1 hora que você tem para me conquistar. Se você tem um currículo bem descrito, se você está se comunicando com as pessoas certas, se você conseguiu chegar numa entrevista e conseguiu passar os seus conhecimentos técnicos e comportamentais de forma correta, não tem como ficar de fora do mercado de trabalho. Você aumenta significativamente as suas chances. Outra coisa, você precisa se conectar com as pessoas certas. Você precisa, esse é o final do processo, mas você precisa montar um plano de ação. Você precisa saber o que você quer, onde você quer trabalhar, quanto você quer ganhar, quanto mercado que você vai atuar paga para você, você sabe quanto o cargo que você vai exercer ganha no mercado? E principalmente, você precisa definir uma data, dia, mês e ano para voltar para o mercado de trabalho ou para fazer uma transição de carreira. Então, se você está saindo da faculdade, iniciando essa busca do primeiro emprego, define uma data, vê o que você faz de melhor. Se você está trabalhando, se você já está com uma carreira consolidada, se mostre. A gente sempre precisa estar sendo visto pelo mercado, então você tem que ter um currículo, você tem que ter uma rede, não estou falando uma rede social, mas você precisa ter um LinkedIn, por exemplo, que é uma plataforma profissional, totalmente formal, e você precisa ter uma fala muito alinhada. Então, o fundamental é que você defina um plano de ação, trace tudo isso que eu falei e defina uma data para fazer uma transição, iniciar a tua carreira ou voltar para o mercado de trabalho. E o network ainda funciona? O network ainda funciona, porém você tem que saber com quem conversar. Né? Às vezes pedir emprego, conversar com aquela pessoa que tem o mesmo cargo que você não vai te trazer grandes resultados. Você precisa sempre se comunicar com as pessoas corretas. As pessoas corretas são pessoas que possuem as vagas, né? E pessoas que estão acima de você e que podem olhar para o teu perfil com olhos de contratação. Então, se você estiver numa rede, numa plataforma, saiba com quem você se comunica, saiba com quem você se conecta. É muito importante ter uma rede de relacionamento bem estruturada e dentro do segmento que você está buscando. Mais uma vez, muito obrigada por participar do CRA Entrevista. Um prazer recebê-la e ter todo esse conhecimento compartilhado com você. Muito obrigada Maria Rita, obrigada CRA, foi um prazer. E obrigada a você que ficou com a gente em mais essa edição do CRA Entrevista. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Até a próxima!